Saudações a todos. Fazer uma apresentação. Sou o Arthur do Nascimento, mestre em Engenharia Geográfica, ramo Sistema de Informação Geográfica pela Universidade Agostinho Neto. Os meus contactos são os que aparecem aqui no slide. A minha apresentação começará com a apresentação do problema, objetivos, depois terei uma parte sobre a fundamentação teórica, o diagnóstico da problemática, a terceira parte a proposta de mitigação do fenômeno em Angola e, por último, as referências bibliográficas. O problema social baseia-se na necessidade de compreender os aspectos básicos sobre a origem, avaliação e formas de combate dos processos erosivos que afetam todas as províncias de Angola, destruindo infraestruturas rodoviárias, infraestruturas habitacionais e etc. São os nossos objetivos, quer instrutivos como educativos. Entrando na fundamentação teórica, dizer que a erosão de solo é um fenômeno natural que baseia-se na desintegração de partículas do solo, o transporte dessas mesmas partículas e, por fim, o depósito, em áreas diferentes. Em termos de classificação, a erosão do solo classificam-se por dois tipos. Um quanto à origem ou quanto ao agente. A nível da Angola, o tipo de processo erosivo mais conhecido e predominante são as erosões hídricas pluviais, quer as por arrastamento ou por escorregamento. Tá? As lineares são as que nós mais conhecemos, que são os sulcos, ravinas e também as voçorocas. Se olharmos para esse slide, nós vemos que, por norma, o processo erosivo começa com os sulcos, onde há um desgaste na estrutura do solo, vai evoluindo para a ravina, com profundidades de até 20 centímetros, e por último dá origem às voçorocas, que são feições geomorfológicas com profundidades que variam de 20 a 30 centímetros, podendo até atingir 20 metros de profundidade, tá? E é considerado como sendo o estado mais avançado do processo erosivo. Aqui trago 3 imagens dos sulcos, das ravinas e voçorocas. Podemos ver a diferença entre elas. E também tem o deslizamento de encostas, bem como também o desabamento de solo. Tá? Embora no nosso país tudo isso nós chamamos de ravina, o que é de forma técnica errada, que cada feição geomorfológica tem o seu nome. Quanto aos fatores que influenciam, podem ser o clima, a solo, topografia. As causas, por norma, é a desmatação, falta de saneamento e inexistência de sistema de drenagem. A segunda parte da minha apresentação é baseada na minha dissertação de mestrado, relacionada com a construção de um sistema de informação geográfica para armazenamento, análise e modelação da distribuição espacial das principais áreas afetadas com processos erosivos em Angola durante os anos de 2018 e 2019,
O que se fez nesse trabalho foi, primeiramente, percorrer todo o país, todas as províncias, cadastrando áreas com processos erosivos. E o resultado desse trabalho foi essa estatística que eu aqui apresento, que para esse estudo foram visitadas 620 zonas com processos erosivos em Angola, isso em 2020, que esse número já está muito mais para frente, né? Hoje em dia temos quase 2.500 áreas com processos erosivos e na altura a província do Ix apresentava-se como a província com o maior número de áreas afetadas com os processos erosivos. Pronto, a ideia naquela altura era tentar perceber as causas, as origens e os fatores de aceleração. Então nós fomos cruzando informações às áreas para tentar perceber se a precipitação é que influenciava o surgimento de áreas com processos erosivos. Fomos olhando se os diversos tipos de clima se também contribuíam, bem como os grupos étnicos, as vertentes hidrográficas e, por fim, também analisamos a localização das áreas com processos erosivos com o processo de construção, reabilitação e manutenção de infraestruturas rodoviárias, né? E para esse caso sentimos algum link entre as duas informações, né? Que quase sempre as áreas com processo erosivo estão próximas de infraestruturas rodoviárias ou de infraestruturas habitacionais, pelo que nos soou o alerta. Pronto, em termos de análise das principais causas e origem dos processos erosivos em Angola, podemos destacar algumas, né? Que é o incumprimento de normas técnicas durante o processo de construção de estradas, a falta de sistema de saneamento em zonas urbanas, a prática desordenada da agricultura e extração de minérios e outras. Também como processos que aceleram o processo da erosão de solo em Angola, podemos destacar a desmatação, o uso inadequado de solo, negligenciar o fenômeno quando está no início e outros. Pronto, tem muitos mais fatores de aceleração. Como conclusão, em 2020 concluímos que, quanto à origem, os processos erosivos com consequências negativas em Angola são maioritariamente erosões aceleradas, antrópicas, sendo o homem apontado como o principal agente. Também concluímos que, a nível de Angola, as erosões predominantes são as erosões hídricas, e também existem erosões eólicas e costeiras, sendo as hídricas as que mais se destacam. As ações do governo também, nesse período, é de notar que houve algumas, como diagnósticos semestrais e anuais de áreas com processos erosivos, palestras, workshops, tentativas de combate à erosão, estudo de erosões em diversas províncias, programas emergenciais e de emergência para intervenção de áreas com processos erosivos. Como propostas de mitigação do fenômeno de processos erosivos em Angola, tenho a apresentar os seguintes. Primeiro ponto: os processos erosivos devem ser vistos como um problema ambiental e não um problema de construção civil. Até eu sou dos que acham que os
o fenômeno de erosão deveria estar com o Ministério que atende pelo ambiente e não exatamente a construção e o ordenamento do território. Depois, elaborarmos planos de combate ou mitigação de longo e curto prazo. Também é o que nos falta, porque nós já temos diagnósticos, temos tudo, mas nos falta começarmos a pensar num plano de mitigação. E também os sulcos e ravinas devem ser intervencionados por estruturas municipais e as voçorocas ficam na responsabilidade das estruturas centrais. A ideia aqui nesse ponto é, se existir uma intervenção, quando o fenômeno está no início, está na fase de sulcos e ravinas que vimos ali de 20 centímetros, se houver uma intervenção, dificilmente nós vamos ter processos erosivos nas magnitudes de voçorocas. O que quase sempre existe é que quando está na fase de sulcos, ravinas, o processo é negligenciado e ninguém vai intervir, ninguém toma peito à situação e o processo vai desenvolvendo, tomando proporções de voçoroca. A outra medida seria que se faça a classificação das zonas afetadas com níveis de gravidades, urgências e tendências. A ideia aqui é fazer uma classificação de todos os nossos processos erosivos para que não começamos a intervir por intervir, né? Nós temos que ter todas as nossas áreas com processos erosivos classificadas e a intervenção deverá basear-se dessa classificação, tendo em conta a gravidade, a urgência e a tendência de alastramento do processo erosivo. Também que se crie um Instituto Nacional ou outro órgão para monitoramento da erosão do solo com consequências negativas em Angola. É importante existir uma instituição que se dedique até esse fenômeno estar controlado. Seria bom ter uma instituição própria, não exatamente um ministério que tem outras tarefas, não, tem que existir um órgão que fica focado nessa situação. Como já vimos, é uma situação generalizada a nível de todo o país. Então, é importante que tenham um órgão, durante um período, exista um órgão para combate, mitigação, monitoramento e etc. Pronto, aqui tem essa figura que mostra o que no fundo estamos a falar, que se olharmos para a parte de planejar, nós temos definido metas, nós temos analisado o problema, temos identificado as causas. Agora, onde nós estamos encravados é na parte da elaboração de planos de ação, para que depois seja possível irmos para a fase de execução, verificação e agirmos. Quanto à classificação, também trago esse quadro, né, para vermos e começamos a classificar as nossas áreas como processos erosivos, tendo em conta a gravidade, urgência e tendência. Com essa classificação, nós saberemos automaticamente qual delas temos que intervir, evitando intervir por intervir num sítio, abrir no outro sítio. Não, nós temos que ter um parâmetro para sabermos, devemos intervir nessa, e depois essa, depois aquela e depois aquela. E essa classificação só é possível se usarmos esse quadro como proposta. E depois também a ideia é ter ela toda monitorada, né? Termos, usando o Power BI ou o BIM, para irmos monitorando ela. Estamos juntos e desde já o meu muito obrigado